Shalom, sejam bem-vindos a mais uma porção semanal da Torá, a Parashá Noah, que nós conhecemos como Noé. Tem uma pergunta para te fazer: o que é mais importante, a família ou o ministério? Antes de eu te responder isso, esse vídeo é aquele mais rapidinho. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ativa as notificações, ajuda o nosso trabalho. E se fizer sentido para você e você quiser abençoar alguém ou até fazer alguma crítica, pode criticar aqui embaixo e manda esse vídeo para alguns dos seus contatos. A Parashá Noah, ela vai do capítulo 6 de Bereshit, Gênesis, até o capítulo 11. Ela começa com o chamado de Deus para Noah e depois ela vai findar ali o capítulo 10 falando da genealogia dos filhos de Noah e o capítulo 11 falando sobre vários povos com uma língua apenas, até o momento que Nimrod vai construir a Torre de Babel e Deus vai então confundir as línguas ali no capítulo 11 de Bereshit, Gênesis. Para a gente poder começar esse raciocínio aqui, é importante lembrar que nós reiniciamos a leitura da Torá, como falamos no último vídeo, que é essa leitura anual do ciclo da Torá, organizado pelo grande escriba Esdras pós o exílio babilônico. Então, essa é a segunda semana da porção da Torá, a Parashá Noah. Cada paraxá começa com a primeira palavra daquele texto, daquela porção ou daquele rolo. Por isso que a primeira porção é Bereshit, porque o texto vai começar no princípio. Então, esse será sempre o nome da porção semanal, a primeira palavra. Nesta semana, então, nós iniciamos a porção de Noah, vai falar do chamado de Noé. Noé é um homem justo e bom, andava com Deus, como nós aprendemos no texto sagrado. E os sábios vão dizer que Noé, ao seu tempo, foi reto e justo. Talvez em outras gerações ele não conseguiria ser reto e justo como foi ao seu tempo. Ou seja, a iniquidade se multiplicando, cada vez mais há uma grande dificuldade de se encontrar homens como Noé. O que eu te perguntei no início, o que é mais importante, família ou ministério? É porque quando nós lemos a carta aos Hebreus, nós vamos ler sobre Noé construindo a arca e cumprindo o chamado de Deus com a seguinte explicação: por amor à sua família, Noé então construiu a arca. Ele não simplesmente estava obedecendo o chamado de Deus, mas ele estava zelando pela sua família. Ou seja, zelar pela família era obedecer ao chamado de Deus. Obedecer o chamado de Deus logo foi guardar a sua família. Isso nos ensina que família e ministério sempre vão andar juntos. Cuide das coisas do Senhor e ele cuidará das suas coisas. E Noé fez assim: um homem que não tinha nenhuma instrução de engenharia naval constrói um grande barco para poder dar um novo início à humanidade. Deus manda então o dilúvio, e o dilúvio ele é uma ideia que dentro da teologia é muito trabalhado no sentido da cosmogonia, tudo a partir da água, porque quando a terra era sem forma e vazia, ela já estava inundada em água. E agora, através de Noé, ela vai ser inundada novamente, mas preservada a família de Noé e parte da criação, animais puros, animais impuros. Dos animais puros não são apenas um casal, como a gente vê nos desenhos de Arca de Noé. Na verdade, eram 7 casais, e dos impuros apenas um casal. Então, há toda uma maneira que Deus instruiu Noé para organizar ali aqueles animais e dar um novo início. Por que um novo início? Porque quando a terra era sem forma e vazia, a palavra, torrum, que é um caos primordial, ele era como se inundada, ela estivesse sendo gerada. A gente fala isso no nosso livro. Ela está sendo gerada, por quê? Porque o Ruach Elohim, o Espírito do Senhor, está gerando a energia da criação se movendo sobre as águas. E quando ele manda, então, novas águas no dilúvio, ele usa até o mesmo período, 40, que é um tempo geracional, assim como um feto
para se formar 40 dias, para nascer 40 semanas, então a terra fica submersa agora no mesmo estado inicial. Aqui eu estou com uma Torá, né, diferente, ela tem comentários mais específicos, e esse caos primordial, o torrum, esse transtorno, né, a palavra dilúvio é a palavra mabul, e ela significa, na verdade, o quê? Que Deus está transtornando todas as coisas para, então, trazer nova ordem. O que a gente aprende com isso, então? A gente aprende que esse caos primordial, ele pode ser benéfico para que novas coisas possam ser geradas. Ele traz a terra para o mesmo estado que ela estava no início, lá em Bereshit 1, sem forma e vazia, um caos primordial. Para quê? Para que as coisas se façam novas. O que a gente aprende com isso é que, para que Deus traga coisas novas, muitas vezes nós vamos viver um caos. Aquele caos do início que a terra se encontrava retorna, só que a família de Noé está guardado na arca. E aí, no capítulo 9, a gente vai ver que Deus faz uma aliança com Noé, e por isso ele mostra o arco da aliança, conhecido como arco-íris. Tem pessoas que não gostam de usar o nome arco-íris por causa da deusa Íris, mas a gente tem a íris do olho, e a íris do olho que nos ajuda a decodificar as imagens e falar com o nosso cérebro sobre as cores que se mostram ali no arco da aliança, são decodificadas dessa maneira. Então, importa que Deus fez uma aliança, um pacto com Noé. Agora, esse pacto ele vem através de uma obediência de Noé. Anos de dedicação a construir esse barco, talvez criar um desconforto com a sua família, ser taxado como louco, tantos anos de dedicação, e depois que passa o dilúvio, aquele barco não serviu para mais nada. Talvez uma das grandes lições que precisamos compreender com isso é que vão haver momentos da nossa vida que Deus vai nos dar estratégias, será difícil de cumpri-las pelas pessoas à nossa volta e nem todos vão entender, mas depois que passa esse momento, o que precisamos guardar e proteger é o pacto que Deus faz com a gente, e não aquilo que nós usamos para receber esse pacto, essa promessa e essa aliança. O que eu quero dizer com isso é que, depois que o dilúvio passou, a arca não servia para mais nada. E talvez uma das grandes dificuldades de Noé foi desfazer daquilo que outrora foi extremamente útil, mas depois se torna obsoleto, em desuso. E aí nós precisamos compreender que tudo que fazemos, tudo que realizamos só tem um objetivo: selar cada vez mais o pacto e a aliança que Deus tem com a gente. Um Shabbat Shalom para você, um grande abraço. Semana que vem a gente volta. Shalom, shalom.